Olá, boa tarde, meus queridos. Tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Hoje nós iremos iniciar mais um dia de aulas remotas de História do Ceará. E nossa aula de hoje vai ser somente a correção da avaliação da semana passada. Então, vamos lá? Vamos agora iniciar nossa correção. Primeira questão. O título de coronel, recebido ou comprado, era uma patente da Guarda Nacional, criada pelo padre Diogo Feijó durante a regência. A partir de então, os grandes latifundiários que mandavam no município passaram a usar o título de coronel. Em torno dos coronéis giravam os membros das oligarquias locais e regionais. O seu poder residia no controle sobre os eleitos. Na verdade, era ele que indicava o candidato e o eleitor, que por sua vez via-se obrigado a seguir suas determinações. Como ficou conhecido esse tipo de voto? Então, pessoal, esse tipo de voto naquela época ficou conhecido como voto de cabresto. Leia o texto. É a mesma forma de governo em que o poder político está concentrado num pequeno número pertencente a uma mesma família, um mesmo partido político ou um grupo econômico ou corporação. Esse tipo de regime, caracterizado por pequeno grupo de interesse ou lobby que controla as políticas sociais e econômicas em benefícios de interesses próprios. O termo é também aplicado a grupos sociais que monopolizam o mercado econômico, político e cultural de um país, mesmo sendo a democracia o sistema político vigente. Em sua configuração original, a palavra oligarquia indica governo de poucos. Contudo, o pensamento político ligado à oligarquia não esteve rigidamente submetido a essa única forma de compreensão. Então vamos lá. Segunda questão. O texto acima se refere a que tipo de forma de governo? Então, pessoal, essa forma de governo que o texto se refere se chama de oligarquia, certo? Accioli, o oligarca. Antônio Pinto Nogueira Accioli nasceu na vila de Có, no dia 11 de outubro de 1840, filho do coronel José Pinto Nogueira. Desde jovem, Accioli mostrou-se apto à sua jurídica, indo estudar na Escola de Direito de Recife, retornando ao Ceará em 1864, com o título de bacharel. Logo ingressou no serviço político graças ao prestígio político do pai. Exerceu os cargos de promotor de justiça de Có e Saboeiro, além de juiz de direito em Baturité e Fortaleza. Terceira questão. Como se deu o ingresso na vida política de Accioli? Então, pessoal, esse ingresso se deu a partir de seu casamento com Maria Teresa de Souza, filha do senador Pompeu, que preparou Accioli para ele ser seu sucessor político. Quarta questão. Em que ano Accioli assumiu a direção do Partido Liberal no Ceará? Contudo, não conseguiu manter a unidade do mesmo, pois este acabou sendo dividido em dois. Assinale a data em que preenche corretamente as lacunas. Então, pessoal, esse ano foi em 1877. Quinta questão. Chamamos de oligarquia Accioli o domínio que o comendador Antônio Pinto Nogueira Accioli e seu grupo político exerceram no Ceará de 1896 a 1912. Sexta questão. O Partido Liberal no Ceará dividiu em dois grupos fortes e bem definidos. Um dos grupos era chefiado por Accioli, o outro era chefiado por Antônio Rodrigues Júnior. Os grupos tinham seus próprios jornais como fonte de informação na época. Qual era o nome dado aos dois grupos do Partido Liberal no Ceará? Então, esses nomes eram os Pompeus e os Paulos. Os Pompeus, que eram chefiados por
Accioli e os Paulas por Antônio Rodrigues Júnior. Sétima questão. Em 1889, Accioli foi eleito senador do Império. Porém, esse cargo não pôde ser assumido. Qual motivo evitou Accioli assumisse suas funções de Senado? Então, esses motivos foram o golpe da República. Oitava questão. Accioli, como não era nada bobo, logo aderiu às novas ordens, participando inclusive da fundação do Partido Republicano Federalista. Em pouco tempo, tornou-se um político bastante poderoso no Ceará. Desta forma, conseguiu finalmente assumir o cargo de senador. Em que ano isso aconteceu? Esse ano foi 1892. Nona questão. Em que ano Accioli foi eleito governador do Ceará com mais de 20 mil votos? Então, foi em 1896. Leia o trecho abaixo. Accioli estava com a faca e o queijo na mão. Porém, não foi muito feliz na escolha das metas básicas de seu governo. Um de seus grandes empreendimentos foi a construção de linhas telegráficas ligando Fortaleza às principais cidades do interior do estado. Contudo, esse empreendimento teve o resultado desejado por conta das deficiências tecnológicas. Mesmo já existindo uma linha telegráfica ligando Aracati e Fortaleza, o governo Accioli decidiu criar uma própria linha telegráfica, pois era de seu interesse manter total controle sobre esses meios de comunicação. Com o apoio do legislativo, o oligarca parte para as chamadas obras faraônicas e manda construir 5 pontes metálicas sobre o rio Pacoti. Essas pontes foram encomendadas na França, por intermédio da casa Boris Ferres. A partir desses empreendimentos, começaram a aparecer as primeiras dívidas do Estado. O pior de tudo é que tais pontes nunca foram montadas e misteriosamente o dinheiro sumiu, o que despertou na população certa desconfiança em relação à honestidade de tal governo. Os empreendimentos não pararam por aí. Novamente, a Assembleia Legislativa autoriza Accioli a construir uma entrada de ferro ligando Fortaleza ao Uruburetama e a encampação do porto de Mucuripe. Obras de responsabilidade subsidiárias inglesas Ceará Rose Corporation. Veja bem, tais obras nunca saíram no papel. E o dinheiro? O gato comeu? O desaparecimento de dinheiro dos cofres públicos e não realização das obras construíram para aprofundar as desconfianças da população em relação à honestidade de Nogueira Accioli. Então vamos lá. 10ª questão. Por conta das denúncias de corrupção, o que aconteceu com Accioli? Nada, pois os chefes políticos do Ceará controlavam os deputados estaduais e federais.